Aí surge uma questão importante. Será que essas conversas levariam a algum resultado prático? Muitos acreditam que não. Outro ponto que poderíamos levantar é que mesmo se Trump reduzir o apoio à Ucrânia, isso não resolve o problema. Os ucranianos estão em uma posição difícil no campo de batalha, enfrentando desgaste militar e humano. Caso os Estados Unidos retirem parte do apoio, pode acelerar a perda de território para a Rússia e levar a um possível colapso do exército ucraniano. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode levar a um conflito congelado, onde as linhas de frente ficam estáticas, mas a guerra continua com tensões constantes. E aí tem uma outra questão importante. O que aconteceria se a Ucrânia colapsasse antes ou depois de Trump assumir? Alguns acreditam que, se o colapso ocorrer antes, ele estaria livre desse peso político. Mas se acontecer depois, as críticas recairiam diretamente sobre ele, com acusações de que foi sua política de corte de apoio que levou à derrota da Ucrânia. Se formos pensar no cenário de um conflito congelado, como muitos especialistas sugerem, isso provavelmente criaria um ambiente de tensões permanentes, semelhantes ao que aconteceu com os acordos de Minsk. Lembram? Lá em 2015, as linhas de frente foram congeladas no Donbás, mas com o tempo o Ocidente continuou apoiando militarmente a Ucrânia, e isso acabou culminando no conflito atual. Muitos temem que algo parecido aconteça de novo. Por outro lado, há quem argumente que um congelamento das linhas de frente, com algum tipo de compromisso de que a Ucrânia não entraria na OTAN por um período de 20 anos, poderia dar um respiro para ambas as partes. Mas será que isso seria suficiente para convencer os russos? Eu acredito que não. A Rússia, especialmente depois de todo o custo humano e militar dessa guerra, parece mais inclinada a consolidar suas conquistas territoriais e garantir que a Ucrânia não tenha capacidade de se rearmar no futuro. Outro ponto importante que surge é a falta de confiança entre as partes. Moscou deixou claro que não acredita mais nas promessas do Ocidente. Eles citam os acordos de Minsk e as negociações em Istambul como exemplos de como sentem que foram enganados. Isso acaba reforçando o incentivo para que a Rússia avance o máximo possível agora, tentando tomar mais território e enfraquecer a Ucrânia ao ponto de torná-la um Estado incapaz de representar qualquer ameaça futura. E do lado ocidental, há uma divisão. Alguns países, como o da Europa Oriental, defendem uma postura mais dura contra Moscou. Outros, especialmente os países da Europa Ocidental, começam a demonstrar sinais de desgaste, tanto econômico quanto político, devido aos altos custos do apoio à Ucrânia. Isso não é só uma questão militar, nós estamos falando do impacto econômico, político e até social, considerando a pressão de eleitores que questionam por quanto tempo isso vai durar. Nos Estados Unidos, a situação também é delicada. Trump, ao retornar à presidência, pode pressionar pela redução do apoio à Ucrânia, como já deu indício de que vai fazer. Mas isso não resolve o problema maior, os interesses estratégicos americanos na Europa. Se os Estados Unidos recuarem, o peso recai sobre os europeus.